Olá, você que acompanha mais uma entrevista do Infomoney, seja muito bem-vindo. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do portal, e hoje estamos aqui para falar de um livro que saiu recentemente, escrito por Jorge Widor. Ele que tem mais de 20 anos de Globo, teve uma coluna no Globo e escreveu esse livro aqui que eu tenho em mãos, Os Leite Barbosa, a saga da corretora que revolucionou o mercado. É uma história real de uma das corretoras, uma das maiores corretoras que tivemos naquele milagre econômico nos anos 60 e 70. Uma história que mostra que muitas coisas evoluíram no Brasil, mas algumas coisas parece que persistem mesmo 45 anos depois do episódio que marcou essa, que é uma das maiores corretoras do Brasil, foi uma das maiores corretoras e abriu espaço para vários bancos de investimento, várias outras corretoras migrarem e crescerem nesse mercado aqui no Brasil. Bom, primeiramente quero agradecer o Jorge, uma honra ter você aqui com a gente. Um prazer para mim. Muito obrigado por estar aqui. Jorge, para começar o papo, já para tentar trazer uma visão sua do livro, todo esse legado da história do Marcelo Leite Barbosa, que ele gerou para o mercado de corretoras do Brasil, qual que você acha que é o legado mais latente que a gente vê até os dias de hoje, que se não fosse pela Leite Barbosa, talvez isso não teria evoluído tão rápido aqui no Brasil? Olha, Thiago, essa história ela chega a emocionar. Eu tentei fazer um livro meio romanceado com os personagens, aquelas pessoas que viveram essa época. O que a corretora Leite Barbosa se destacou naquele momento é que ela teve uma sensibilidade, quer dizer, quem estava ali, de perceber que o Brasil estava num processo de mudança. Ali no final dos anos 60, 70, para você ter uma ideia, quase metade das exportações brasileiras ainda eram café. O velho café que a gente estuda no colégio e tal, representavam metade das exportações brasileiras. Quer dizer, não tinha essa Avenida Faria Lima, não, entendeu? Não existia. O Brasil, o interior de São Paulo ainda, as estradas eram sem asfalto, era um outro país. E, de repente, a gente começa a perceber que tinha boas empresas que podiam ir ao mercado de capitais, as pessoas, em função de mudanças ali, o governo militar especialmente, fez muitas medidas de incentivos ao mercado de capitais. Uhum. E essa corretora, o Marcelo em especial, foi que percebeu esse momento e agregou gente. Uhum. Então ele acabou sendo uma escola que revolucionou o mercado. De lá saíram dezenas de profissionais que vieram assumir posições de destaque no mercado. Qual é a lição, então, que ficou naquilo? Em primeiro, é que a gente vivia um mundo muito amador, né? O mercado era muito amador. Pra você ter ideia, na parte de open market, não de ações, a liquidação, ou seja, quando fechavam um negócio, e precisava, era feito pessoalmente, o cara levava os títulos até escondido, porque aquilo valia milhões, se alguém perdesse, eram milhões, botava aqui dentro escondido, ou então numa malinha, andando, e entregava o cheque, trazia. Quando a Bolsa tinha 26 ações negociadas, de repente passou até 100. O volume de negócios, que era pequenininho, tinha um horário, de repente estendeu o horário, já não tinha como mais. E a liquidação era tudo feita manualmente, você tinha uma fichinha, Thiago comprou tantas ações, Thiago vendeu tantas ações, aquilo tinha que pegar as cautelas manualmente e entregar. Olha, foi uma balbúrdia, uma confusão danada. Como o mercado cresceu muito, esse processo manual acabou não sendo eficiente. E também o seguinte, as pessoas, tudo que você dizia, olha, essa empresa aqui, ela tem um PL, né? Quer dizer, um índice que compara o preço da ação com o lucro, estapafúrdio, quer dizer, vai demorar 400 anos para ter um retorno. Não, mas ela não sei o quê, parará, eu ouvi falar. O mercado vivia de insider information, de bizus e dessas coisas. E, de repente, a gente se profissionalizou. Quer dizer, por mais que o mercado brasileiro ainda seja muito pequeno em relação ao seu potencial, ao tamanho da economia brasileira, você tem uma estrutura profissionalizada, você tem gestores de carteira, você tem próprio investidor, pessoa física, né, com home broker,
ele já vê fundamentos da economia. Uhum. Quer dizer, e tem uma legislação né, tem um xerife, não tinha comissão de valores imobiliários. Não tinha CVM, né? Não tinha isso. Quer dizer, então todo esse episódio que eu relato é que obrigou o mercado a evoluir. Agora foi duro, porque muita gente perdeu dinheiro na época, né? Quer dizer, as ações... Eu até conto um episódio mesmo, pessoal meu. Sim, ia chegar nesse ponto, realmente. Você até comprou as ações do Banco do Nordeste. Pois é, quando o Banco do Brasil está muito valorizado, estava na época de comprar ações de banco estatal, olha só. E eu ganhei um fundo de garantia, eu trabalhava na sucursal do Jornal da Bahia, Tribunal da Bahia. Informalmente, mas quando eu saí me deram um fundo de garantia. Eu estava recém-casado, aí eu trabalhava ali, era repórter de bolsa, todo mundo ganhando dinheiro, eu precisava ganhar um dinheirinho, eu falava, não, vai no Banco do Nordeste, porque o Banco do Brasil já atingiu o seu pico, mas o Banco do Nordeste não. Eu levei 9 meses para receber as ações. Quando eu recebi as ações, elas já não valiam nada. Eu peguei o pico, né? Quer dizer, eu gostaria de ter vendido ali, mas eu não podia, nem que eu quisesse. Eu queria pedir um termo de transferência, me dar alguma coisa para eu vender as ações. Desesperado, e as ações não chegaram. Quando chegaram, elas já estavam lá embaixo. Aí eu fui esperando. O dia que eu vendi, eu ganhei uma nota. Assim, um cara que me pagou por uma nota é um funcionário do Banco do Nordeste que estava comprando pequenas lotes. Me comprou assim na mão, me deu um... Esses 9 meses é porque realmente o operacional tinha toda essa janela, né? Não tinha essa... Era só... as ações de bancos eram nominativas, não eram portador, grande parte das ações eram portador, mas essas eram nominativas, então você tinha que transferir para o seu nome. Levava 9 meses, Thiago. Isso era uma coisa mais amadora que isso, quer dizer... Mas a gente só sabia disso depois que entrava, né? E sumia as ações, você ia na sua corretora, cadê minhas ações? Aí ficava aquele bate-boca, mas eu comprei, não, vou não, mas... E com isso o mercado meio que sofreu um descrédito enorme. Sim. Naquela época. Levou-se muito tempo para reconquistar, mas aí os fundos, as gestões, os assets, bons lançamentos, boas empresas, sempre tem boas empresas para ver o mercado. E sempre tem aquelas que se aproveitam, tá certo? Mas hoje está tudo escrito. Se você quiser comprar uma ação, num lançamento, num IPO, está tudo escritinho. Você embarca se você quiser. Você quer correr o risco, tudo bem. É um mercado de risco. Mas ninguém é mais enganado, Thiago. Eu acho que para mim o grande aprendizado, eu estou no mercado já full time há 10 anos, o grande aprendizado que eu tive lendo esse livro foi ver que a gente reclama muito que tem muita coisa para melhorar hoje em dia, mas a evolução do que era em relação a... Era quase que um faroeste nos anos 70, né? Todo esse delay enorme na hora de comprar ou vender, a ação some, enfim... Foram problemas latentes que era inevitável. E tinha coisas assim... Todo lugar da face da Terra tem gente de boa fé e má fé. Isso... Em qualquer profissão, tem bons dentistas, maus dentistas, bons professores, maus professores, enfim. E tinha investidor que só vendia na mínima e comprava na máxima, entendeu? Aí um dia a Bolsa passou a dar a média, olha só, a média, porque às vezes a média estava mais próxima da mínima. Então ele sabe, se ele estivesse muito distante da média, a tua corretora não era lá uma boa prestadora de serviço, né? Então muda de corretora, mas não existiam esses parâmetros antes. Hoje não precisa mais disso, quer dizer, você tem informação. E aí é muito bom, porque é mais seletivo, né? O mercado de capitais é isso, né? Se você acha que todo mundo acerta no mercado de capitais, ninguém... Se todo mundo tiver, igual eu falava que antigamente a Bolsa de Lisboa, né? A Bolsa de Lisboa era famosa, porque se alguém quisesse comprar, você não vendia porque aquele negócio era muito bom, então não vou vender. E se você quiser vender, você também não comprava, porque ele não deve ser um bom negócio entrar. Então não tinha. Então o mercado tem que ter isso, né? Então todo dia alguém quer comprar e todo dia alguém quer vender. Alguém acredita nisso, outro que aposta, outro... E é
é o que faz ele ser dinâmico, ser atraente. Jorge, eu separei 2 passagens aqui do livro. A primeira é o capítulo 9, que eu achei o melhor capítulo do livro, que é o que retrata o crash que a Bolsa do Rio de Janeiro vivenciou. Bolsa São Paulo também, né? Quer dizer, a Bolsa São Paulo tinha outro papel na época. Ela negociava mais, não as blue chips, né? Mas ela também afundou da mesma forma. Na passagem você até tem uma participação indireta, talvez, né? Quando você entrevistou o Coronel Coelho, que na época era o presidente da Bolsa do Rio. Superintendente, mas mandava... Aí até foi a manchete, o mercado está histérico e irracional. E até falaram que você que foi meio que o precursor da bolha que estava por vir. Mas a gente senti nesse dia aquele cara que estava apertando a descarga em Hiroshima quando caiu a bomba, né? Mas ali a gente já via alguns ingredientes do que é uma bolha, né? Era uma alavancagem muito alta, as seguradoras, né, já não tinham mais o laço das operações, as financeiras não tinham mais o laço das operações de crédito. E teve também essa entrevista, enfim, o mercado nunca tinha vivenciado uma tendência de baixa, né? Até parecia que o mercado só tinha uma tendência. Queria que você falasse um pouco de como é que foi vivenciar aquele momento, não só como cidadão, como jornalista, enfim, um dos episódios mais marcantes do livro. Tiago, aquele momento foi estranho, porque a gente não tinha ideia que estavam entrando no crash. Você achava que a Bolsa ia fazer um ajuste, pelo menos parar de subir, fazer um ajuste e voltar ao normal, mas parar aquelas altas de 10% todo dia, né, que tinha circuit break para... Então, a gente não tinha ideia de que a gente estava vivendo ali um crash, o início de um crash, né? Por mais que você estude a história, 1929, estilhamento, qualquer coisa, você nunca sabe que esse é o momento. Não, essas coisas vão... A Bolsa sobe e desce mesmo, é assim. E a coisa foi muito séria. Você, desde julho até o final do ano de 71, né? Eu tenho até a data exata do dia que foi o máximo, né? O índice da Bolsa atingiu o máximo. Foi uma coisa... Quase que o mercado entrou em pânico, para te dizer a verdade. Foi um momento meio de pânico. Você só tinha na ponta de vendedor, um desespero, né? E aí as corretoras começaram a esperar uma intervenção. Você não tinha, naquela época, investidores institucionais poderosos, né? Tinha já alguma, a Previ já existia, já era um acionista importante, mas não tinha alguém que pudesse ser um amortecedor de tendência. E nessa situação de pânico, o Marcelo, que foi muito acusado de estar por trás desse crash, né, de ter manipulado, ele durante muito tempo era uma das poucas corretoras que estavam na posição de compra. Ele acreditava na recuperação do mercado. Ele tinha uma paixão pela Bolsa, né? Isso fica muito evidente. Ele brincava. Melhor que isso, a Bolsa em alta. É uma das frases mais marcantes dele. Ele gostava de falar isso, né? Ele acreditou, e mesmo assim, como ele chegou a ter 50% do mercado em determinados momentos, entendeu? O governo identificou, se essa bolsa está caindo, tem uma manipulação, e quem é o rei do mercado? Marcelo. Então é ele. E ele não, ao contrário, era só buscar essa informação, né? Iam ver que ele estava na posição de compra, mas... Esse, inclusive, é a segunda passagem do livro, foram as duas que mais me chamaram a atenção, foi esse o capítulo 9, e a segunda passagem que é logo na apresentação do livro, na qual fala que o Marcelo foi forçado a renunciar ao cargo, né? E muito se falava que foi uma pressão do Ministério da Fazenda, na época o Delfim Neto, que estava à frente do Ministério, né? E por isso o governo, até peguei a aspa aqui, o governo interpretava como uma conspiração a queda generalizada no preço das ações, abalando a esperança de riqueza súbita nutrida
pela classe média da época e na qual estavam incluídos oficiais do alto escalão das Forças Armadas, que também estavam comprando ações, né? E pouca gente acredita que havia um mercado de fato, aquilo só podia ser coisa de manipuladores que dominavam a Bolsa. Eu queria pegar esse trecho para ouvir sua opinião sobre 45 anos depois. A gente aqui no Infomoney, que ouve muita gente, conversa, acompanha no Facebook, comentários, interações, e não é incomum você ver um comentário do tipo, essa ação está subindo porque é manipulada pelos bilionários. Thiago, sempre vai ter o especulador. O especulador faz parte da economia. Ele tem até uma função social na economia, né? Uhum. Mas essa mística... Existe essa mística de que você, no porões dos edifícios da Faria Lima, se reúnem umas pessoas e conspiram. O que a gente vai fazer amanhã, né? Que ação a gente vai puxar? Como se isso fosse uma coisa possível. No mundo globalizado hoje, em que um sujeito que está lá em Singapura manda uma ordem de compra ou de venda, né? Para uma ação brasileira, não só do mercado de Singapura. Sim. Como se isso fosse possível. Ali de noite na internet, uma rede social, o cara fala, fulano, o que nós vamos fazer amanhã na Bolsa do Brasil? Mas é isso, a gente tende o governo na época, como o Brasil era um país ainda, uma economia muito incipiente, muito cartelizada, muito cartorizada, eles achavam que esse mercado de títulos também era a mesma coisa. Então, não podia ser uma situação em que as ações tinham atingido um preço exorbitante para a realidade das companhias. Entendeu? E era insustentável aquilo, que foi um movimento especulativo, claro que foi, mas generalizado, não teve um ator. Houve uma situação de euforia, uma situação a economia brasileira crescia 10% ao ano. Era uma situação maravilhosa. Essa descrença no mercado, acho que existe, claro, o mercado tem as imperfeições do ser humano. O ser humano já nasceu meio estranho na criação ali, acho que esqueceram de apertar um botão e saiu. O mercado tem as mesmas imperfeições. A gente até, para reduzir os impactos negativos do mercado, das coisas negativas, tenta criar uma regulação, autorregulação, regras de convivência. Como tem regras de convivência no trânsito, na sociedade, você não pode sair com o seu carro como você quer, você não pode atravessar a rua da mesma maneira. O mercado também precisa disso, né? Precisa do guarda. Então, essa descrença é que faz com que, às vezes, a gente exagere na regulação, né? Puna alguém que não precisa ser punido, ou deixe de punir quem precisa ser punido. Então, o livro é um livro também de reflexão, sabe? Quer dizer, se a gente quer uma economia pujante, uma economia que atenda às necessidades do seu potencial, você não pode abrir mão do mercado de capitais. Esse é um instrumento... Um instrumento fundamental, né? Fundamental. As empresas precisam se financiar. E também é uma forma de formação de poupança de longo prazo. Ainda mais que hoje as pessoas estão vivendo mais, elas precisam poupar mais, porque no seu ocaso da vida, eles vão precisar desse dinheiro, né? A Previdência Oficial, ela não se supre disso. Cada vez mais ela está mais ameaçada, né? Quer dizer, então, a gente aqui era o campeão da taxa de juros. Isso é uma anomalia. Quando a gente estender uma economia mais normal, os juros vão para um patamar mais compatível com o que existe no mundo. Entendeu? Você vai ter que ter necessariamente uma parte da sua poupança em renda variável. Estou falando que toda a sua poupança, mas uma parte. Então você precisa de um mercado para ter liquidez. Ou seja, a função do mercado é dar liquidez, permitir que na hora que você precisa vender, alguém compre. E na hora que você quer comprar, alguém esteja disposto a vender. Bom, Jorge, agora a última pergunta, já para finalizar o papo, até porque... A gente pode conversar aqui horas, né? A leitura do livro realmente é um aprendizado, só que tem uma história, tem relato do Jorge Paulo, conta a relação até
conflituosa que aconteceu do Marcelo com o Delfim, conta a história de... Tem vários personagens que hoje, para quem acompanha o mercado financeiro hoje, já está familiarizado com os nomes, mas ali estão surgindo, né? Eram apenas novidades assim, na história Jorge Paulo ainda era um garotinho. Um garotinho, né? Mas a história que eu queria que você contasse é a história da Merposa, que explica muito sobre o que é essa febre de IPOs que a gente quase vivenciou. E eu queria que você falasse o que era o IPO da Merposa, que quase que enganou muita gente a colocar o dinheiro no negócio Thiago, que nem existia. A gente sentia na época, o mercado tinha percebido, que como demorava muito para você fazer o processo chamava underwriting, né? Não IPO. A passagem do lançamento da ação à chegada na bolsa, quase sempre tinha uma possibilidade de valorização muito grande. Então os lançamentos de ações eram disputados à tapa. Havia problema aqueles que patrocinavam, promoviam os lançamentos. Metade dos seus clientes brigavam com a corretora, com o banco de investimento, porque, como não atendia todo mundo, quem ficava de fora ficava fuso de ouro. Então, o que você lançasse, o mercado comprava. E a gente teve assim, episódios terríveis na época. Teve uma empresa de celulose, papel celulose, que ia surgir no Maranhão, chamava Cepalma. Foi concorridíssima. Aí essa empresa nunca saiu nunca bateu uma estaca. E as ações sumiram porque elas estavam num jipe, esse jipe virou num rio, olha só que história. E elas eram cautelas de emissão, aí foi uma confusão até saber quem era quem. Então tinha esse episódio. A Merposa, uma brincadeira que fizeram. A produção pode botar o pi quando pode você falar botar? o nome Então, MERDA, em pó SA. Mas todo mundo começou, Merposa, não, quero comprar. Merposa. Essa brincadeira rolou, estava todo mundo levando a sério. E tinha muita gente se candidatando e não sabia nem o que era. Estava comprando uma ação. Quer dizer, esses momentos de ultra euforia também são terríveis, porque é uma deseducação, entendeu? A educação financeira hoje tem um papel enorme. Não pode comprar um papel sem ter ideia do que aquela empresa representa. Ou o risco, bom, essa empresa aqui, ela não tem produz um alfinete, mas quando ela entrar em produção, poxa, ela vai barbarizar. Então eu vou entrar aqui correndo risco, mas eu sei que eu tenho uma possibilidade de ganho. Mas se eu não sei nem o que ela faz, só eu vou porque todo mundo está indo, isso é um risco danado e uma decepção, né? Quando veio o debacle, né? Que antes subia todo mundo. Quando veio o debacle, aquelas que não tinham muita sustentabilidade caíram, viraram pó, né? Como a gente chama. E aí você, mas por que você comprou essa ação? Eu não tinha ideia. Então, o episódio de Merposa, eu acho que é marcante, né? E ele é marcante também porque nos dias de hoje, para quem assistiu o Lobo de Wall Street, por exemplo, existem vários casos de Merposas que eles lançavam para os clientes, que a empresa nem existia. Uma empresa de centavo. Mas olha, hoje é completamente diferente. Quer dizer, você vai lançar uma ação, você tem que fazer um roadshow. Primeiro que não lança só no nosso mercado doméstico, você tem que olhar o mercado global. Fazer um roadshow, tem que se explicar muito, tem os analistas te perguntando, até enchendo o saco, né? Então, não é você bota ali o edital e lança e quem quer compra. E mesmo que não tivesse, né, Jorge? Hoje você dá um Google, você já foge de uma cilada dessa. Né? Então, os balanços das empresas eram feitos só para efeito do fisco. E mesmo assim, naquela época, a tributação era muito incipiente, era muito, não correspondia, de fato, à realidade econômica das empresas. Hoje não, hoje, quer dizer, quando você anuncia o seu resultado, metade do mercado já especulou em cima sobre por que vai ser assim,
E até é bom quando tem uma surpresa, né? A Petrobras agora, recentemente, deu um excelente resultado e foi uma surpresa positiva, né? Às vezes também tem Então as coisas mudaram muito, né? Não se pode pensar, né, naquele mercado para os dias de hoje, né? Eu até digo isso no final do livro, comparando o mercado de hoje ao daquele tempo. Mas realmente acho que é um aprendizado enorme esse livro, tanto para investidores, analistas, jornalistas também, que hoje a gente tem uma base de informações muito maior. Olha, Thiago, é muito bom. Uma das coisas que a gente vai vendo que vale na vida é que você tem que conhecer a história, sabe? Acho que isso é muito importante para o indivíduo, para o ser humano, conhecer a história. A gente sempre aprende muito com isso. E fora do deleite pessoal, né? Eu revivo um pouco o mundo daquela época, o glamour da época, das pessoas, como é que era a classe média, como é que era. Eram pessoas muito jovens, é impressionante. Lá na Marcelo, tinha o próprio Marcelo, mas um cara de 28 anos era considerado sênior, né? Era um homem experiente, um tarimbado profissional de mercado. Claro que quando a gente anda aqui na corretora XP, vê uma garotada, mas tem gente de todas as idades no mercado. Naquela época, realmente, era um pessoal muito jovem. Bom, Jorge, gostaria de agradecer. Eu queria chamar a atenção, né? As mulheres tiveram... Eu chamei a atenção do início da participação das mulheres nesse processo. Realmente, com os eventos só para mulheres, que divulgavam as pastas rosas, as marceletes. As próprias profissionais, né? Sim. Como é que elas tiveram que enfrentar um ambiente machista por natureza, né? Se hoje esse é um assunto, imagina 45 anos atrás, né? Exato. Bom, o livro já disponível nas principais livrarias do Brasil, Os Leite Barbosa, Saga da Corretora que Revolucionou o Mercado, de Jorge Vidor. Muito obrigado pela entrevista, Jorge. Parabéns pelo livro e sucesso. Um prazer, muito obrigado. Leiam o livro, por favor, vocês vão gostar, garanto, hein? Então devolvemos o dinheiro se vocês não gostarem. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Continuem acompanhando a programação do InfoMoney e a gente traz mais entrevistas para vocês. Um abraço.